E será que Smile, Sorria é um bom filme de terror que pode trazer uma nova franquia aqui para o gênero? Ou será que é um filme genérico e esquecível que não vale seu tempo? Vem comigo que no vídeo eu vou trazer a crítica do filme Smile, ou Sorria. E chegou nos cinemas o filme Smile, ou Sorria. Um tempo atrás, na verdade, o filme chegou. Eu só consegui assistir ele agora e por isso que eu demorei um pouco para trazer a crítica. Mas Smile, ou Sorria, é aquele típico filme que ele se vende mais pelo boca a boca do que realmente pelas outras características que um filme de terror se vende. E por que eu falo isso? Porque o gênero de terror, ele é conhecido por ter muitos subgêneros. Então, com isso, por ano, saem muitos filmes de terror. Então é muito difícil você tentar vender o seu produto nesse meio, porque são tantos produtos que o seu precisa se destacar de alguma forma. E existem, na minha opinião, 4 formas de você se destacar o seu produto dentro desse gênero tão concorrido. O primeiro seria se fosse um remake ou reboot de um personagem que já é conhecido, caso, por exemplo, do Hellraiser, que saiu esse ano, ou até da série do Chuck. São franquias que já são super conhecidas, então elas não precisam fazer muita coisa para se vender. Só dela existir, ela já vai chamar a sua atenção. A segunda forma seria o filme ser muito elogiado, como aconteceu, por exemplo, com o X, que é um filme que lançou, ninguém sabia que ele ia existir, e com isso ele foi tão elogiado que acabou chamando a atenção do público. A outra opção seria você ter um elenco estrelado, coisa que muitos filmes têm de terror. Nomes fortes no elenco que acabam vendendo o filme. Caso, por exemplo, do filme Telefone Preto, que também lançou esse ano. Tá vendo que eu tô dando exemplo de alguns filmes de terror que lançou esse ano, para mostrar quanto filme de terror sai no ano. Como o caso de Telefone Preto, que tem o Ethan Hawke no filme. Automaticamente ele acaba já vendendo o filme também pelo nome forte que ele tem ali. E a última opção, na minha opinião, seria aquele filme que ele tenta chocar o público, onde o boca a boca vende ele, não pelo que o filme traz. Não é que nem o filme que eu falei lá atrás, que a qualidade dele chamou tanta atenção do público que todo mundo quis ver. É aquele que o boca a boca, que acontece fora do filme, chama mais atenção do que o próprio filme em si. Caso, por exemplo, do filme mais recente que lançou, chamado Terrifier 2, que é um filme que ninguém se importava com um, ninguém se importava que existiu 2, mas quando o filme foi lançar, saiu várias notícias nos Estados Unidos de pessoas que saíram passando mal na sala de imprensa, pessoas que vomitaram vendo o filme, e dessa forma todo mundo quis ver esse filme que fez todo mundo passar mal. Smile, Sorria, entra nessa mesma ideia de filme, que seria um filme que ninguém nem sabia que existia. Você vê que a propaganda, o pôster, não é um pôster super chamativo que faz com que você queira ir de cabeça ver esse filme. Nossa, eu preciso ver esse novo filme de terror. Nem o trailer chama tanta atenção, mas fizeram uma propaganda em volta na vida real, onde pessoas apareciam em algum lugar, como jogos de beisebol, sorrindo, querendo divulgar o filme, e isso acabou chamando a atenção. E com isso fez com que as pessoas fossem mais atrás dele. E com isso fez com que ele não virasse um filme completamente esquecível de terror. Chamasse a atenção do público de modo geral pra querer ver o filme. E aí a gente entra no filme, e ele realmente tem coisas positivas. Ele traz elementos de filmes mais recentes de terror que me agradam bastante, como por exemplo, tentar ir além do terror, tentar trazer uma crítica social mais interessante aqui. Não achei que foi bem desenvolvida, mas a crítica que eles trazem é muito interessante, principalmente com a ideia de eventos pós-traumáticos. Como isso afeta as pessoas e como o filme, o diretor e o roteirista usam a ideia de que a sociedade abandona as pessoas que têm certas dificuldades mentais, certas pessoas que têm uma certa consideração, que o público, que o mundo considera como louco, acaba abandonando eles e não se importando com eles. O filme tenta fazer essa discussão, ainda em cima de uma psicóloga que trabalha nesse lugar. Então, a ideia da discussão de ser em cima disso é muito interessante. Como realmente pode fazer uma crítica interessantíssima em cima de como a sociedade abandona as pessoas que estão tendo dificuldade. Como é muito legal vender a ideia de que todo mundo tem que se tratar, todo mundo tem que ter uma certa ajuda psicológica, mas que como isso é só legal na parte de divulgar, mas que ninguém realmente se preocupa como deveria com essas pessoas que mereciam ter mais atenção. E às vezes quando a gente presta atenção nisso, já é tarde demais. Isso é muito interessante e a discussão tá ali. A ideia é boa, eles têm pontos interessantes, mas são pontos muito pequenos, porque o roteirista não consegue desenvolver bem essa ideia, não consegue desenvolver bem
essa parte da crítica que o filme quer trazer. Outra coisa que o filme tem muito boa e seria a parte da direção. Eu fiquei muito surpreso com o que o diretor fez aqui, porque por ser esse filme que ele não brinca com, ele tem meio que um espírito demoníaco no filme, mas o filme ele não fica mostrando isso de ter um espírito na sua cara, tentando de jump scare o tempo inteiro, que seria algo padrão que muito diretor faria aqui. O que o diretor desse filme tenta fazer é algo diferente. Ele tenta ser inventivo e trazer realmente o sorriso das pessoas e a parte essa parte do medo, numa parte que a direção vai funcionar melhor do que jogar coisas baratas na tela. E o diretor é muito inventivo, eu gosto muito de como ele brinca com a câmera e como ele tenta ser o tempo inteiro inventivo realmente. Numa parte que o carro tá andando numa estrada e ele vira a câmera completamente, mudando o eixo dela, assim como acontece muito em filmes do Ari Aster, como Midsommar e o Hereditário, que ele faz isso muito para mostrar a hora que o demônio vai entrar dentro do seu filme, a hora que as coisas vão sair mais ou menos do normal e ir mais pra loucura, de uma coisa mais de demônio e tal. O Ari Aster faz isso, esse diretor faz isso nesse filme, como ele brinca com a câmera o tempo inteiro para dar essa impressão de que a pessoa tá louca ou não está louca, como funciona o sorriso, como vai aparecer o sorriso. Às vezes ele cria muito bem o clipe. Então a direção desse filme eu achei fantástica, mas por outro lado, o roteiro não é tão bom assim. A ideia do demônio aparecer no sorriso das pessoas, eu gosto bastante. A ideia de como trabalha isso, para trabalhar com a ideia, com a crítica principal do filme, da pessoa estar louca ou não, é muito interessante como tudo isso se liga com a história da personagem principal. Isso eu gosto bastante, mas eu acho que o filme ele é mais longo do que deveria, e você vê que o roteirista ele teve uma ideia muito boa inicial, mas desenvolver essa história, aí é que vive o problema de Sorria. O Sorria é um filme que a história demora muito, a história parece que ela não tem conteúdo para se desenvolver. Dessa forma, tem horas que você vê que o filme ele acaba se repetindo em alguns assuntos, se repetindo em algumas temáticas, em alguns cenários são bem repetitivos, pela falta também de um grande demônio. Você vê que tem cenários que são bem repetitivos, algumas coisas são bem previsíveis no filme, e com isso, você vê que, e isso eu digo assim, porque o filme começa muito bem, questão de roteiro, estabelecendo bem os personagens, o que vai ser o que o filme vai tratar. A metade do filme você vê que tem uma barriga, e na metade pro filme você vê que o filme ele se torna praticamente um final ruim, genérico. Eu não gosto do final do filme, não gosto do final que deram, e eu não gosto de como o filme, a partir do terceiro ato, ele vira um grande filme de vamos construir coisas futuras, vamos construir para que Sorria seja uma grande franquia. E você vê que ele cria vários pontos aqui, que eu não vou falar por ser spoiler, vai que alguém quer ver o filme, mas de que pode criar continuações, spin-offs, mas eu consigo imaginar pelo menos umas 3 continuações diferentes, com personagens diferentes, que esse filme poderia ter, de ganchos que eles deixam. Eu consigo imaginar spin-off que poderia ter desse filme, porque eles deixam coisas que podem mostrar antes desse filme, e prequels ou até spin-offs com os personagens. Ou seja, Sorria é realmente um filme que ele tem uma ideia muito boa, tem coisas muito interessantes que fazem com que ele não seja um filme horrível de terror, como a direção, como o roteiro, que ele é inventivo em algumas coisas, a ideia da crítica é muito boa, e eu gosto da atriz principal, eu acho que ela faz bem o seu papel, mas o filme é o que ele falta conteúdo. O filme poderia ser menor, poderia ser mais enxuto, isso faria com que tudo funcionasse melhor, a direção pudesse trabalhar melhor, e o filme também podia ter um final mais interessante, porque parece que as críticas que eles trabalham, as discussões interessantes que eles trabalham aqui, elas nunca são fechadas. E até gera uma dúvida, pensando aqui agora, se eles não deixam fechado exatamente porque eles não sabiam como fechar aquelas discussões, ou se eles queriam deixar para continuações, porque, de novo, esse filme, ele realmente parece que até certo ponto eles imaginaram criar uma história e de um ponto para frente eles pensaram simplesmente em construir coisas para continuações. E com isso você tem um final que não me agrada muito e discussões que não são bem fechadas num filme que, em certo ponto, fica até um pouco arrastado e desinteressante. E o que me deixa mais triste de tudo isso é porque o filme não é terrível, obviamente. Isso eu até acho bom. Hein? Até preferia que ele fosse melhor do que ele foi. Mas o que me deixa triste nisso é a decepção de um filme que poderia ser melhor do que ele foi. Concluindo, Sorria é um filme que ele tem uma ideia muito interessante. Eu gosto dessas discussões que eles trazem e essa parte do filme ir além do terror. Trazer uma crítica que faça com que ele seja um filme maior do que ele na primeira camada parece que vai ser. Assim como os terror psicológicos tentam fazer hoje em dia. Uma direção muito boa e uma atriz principal que me agradou bastante. Mas o filme, de modo geral, quando você vai pensar em outras partes dele, que seria a parte de roteiro, a parte de como ele desenvolve a história, aí é que vive o problema. Eu acho que as discussões que eles apresentam, eles só simplesmente desperdiçam ela aqui. Você vê como tem ideias boas ali para essa discussão, que ficam só na primeira camada, na hora de realmente entrar a fundo e discutir. Eles não conseguem fazer isso. Ainda tem o fator do filme
Tem alguns momentos que ele fica arrastado, ele fica um pouco chato, porque não tem história para se fazer em quase 2 horas de filme, e o final é um pouco decepcionante, que mais se preocupa em fazer continuações, em criar ganchos para continuações, do que realmente foca em fazer com que o filme funcione por si só. E por isso que eu fecho Sorria ou Smile com uma nota 5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Smile, Sorria? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.